Romanos 5:19 está escrito: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reina na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fecha a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu agradeço ao Senhor, Pai, por nos fazer realmente participantes dessa reunião, e que o poder do Seu Espírito, Pai, possa revelar a Sua palavra, ao qual nós lemos, porque o Senhor garante que pelo ouvir da Sua palavra, o Senhor acrescentaria fé em nossas vidas, Pai. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, revela-nos, Pai, a palavra que assim o Senhor trouxe nesse momento, e que o Senhor me diminua, Pai, para que o Senhor cresça nesse lugar, e que possa me usar como instrumento hábil na Sua mão, e que o poder do Seu Espírito esteja na vida de cada um, para poder receber do Senhor a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Se tiver glória a Deus aí, glória a Deus. Felipe, a torneira hoje está pouca. Glória a Deus. Mas diante da palavra de Deus, nós começamos a ver algumas coisas. E eu também estava assistindo o jogo. E depois que foi de 4-0, eu falei, eu não vou mais perder tempo. Aí eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a falar assim, né? Consola, Pai, o coração desse povo. Mas diante da palavra de Deus, nós começamos a ver algumas coisas que em muitos momentos nós passamos. E às vezes nós não entendemos. Porque a palavra também nos mostra assim, que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E é assim que a palavra de Deus é escrita. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, em Hebreus 11:1 diz o quê? Que nós podemos ter fé. E a fé é o quê? A fé... Vamos ler. E aí todo mundo lê junto. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Então a fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que é. Então nós podemos dizer que a verdade é nós acreditarmos naquilo que nós não estamos vendo, que os nossos olhos não enxergam. E quando a palavra de Deus aqui no livro de Romanos diz simplesmente que o pecado entrou através de um homem, e a graça também veio através de um homem. Mas para nós podermos saber que se estamos certos ou estamos errados, nós precisamos ter fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Precisamos ter a fé em Jesus Cristo. Mas quem conhece Jesus Cristo? Quem viu Jesus Cristo? Você conseguiu ver Jesus Cristo? Você conseguiu tocar em Jesus Cristo? Você conseguiu um pedaço do manto dele? Da capa dele? Conseguiu um pedacinho do cabelo dele? Você falou, eu guardo aqui até hoje um pedacinho do cabelo dele? Não. Porque ele simplesmente produziu um efeito em nossas vidas da fé. Mas muitas pessoas hoje ainda começam a ter em suas vidas uma fé que não os salva. Muitas pessoas começam a acreditar em algo,
A mesma circunstância que as pessoas falam, é crente. Crente até o diabo é. O diabo é crente que vai derrotar nós, que vai nos levar para o inferno. Ele acredita todo dia que ele vai poder dragar as nossas vidas e levar para o inferno. Mas o que nos supera é a fé. Mas a fé que nós precisamos ter é em Jesus Cristo. Jesus Cristo nós não vemos, nós simplesmente não tocamos, mas nós sabemos que Ele existe, porque Ele deixou descrito o que nós precisamos fazer. Aí as pessoas dizem, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente? Você acredita que Ele se deu como homem, como cordeiro naquela cruz imaculada, para simplesmente podermos ter a vida? Porque se nós não acreditamos que um homem foi capaz de dar a vida por outra pessoa, nós simplesmente não acreditamos em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fez isso para poder salvar a nós. E o que você faria por alguém hoje que pudesse dar hoje a vida pela sua vida? Se você visse alguém que desse a sua vida, algo que você fez de errado, que deveria ser condenado, a pessoa falou, não, condena a mim, não condena a ele. Uma condenação severíssima, uma condenação que poderia trazer grandes dores, aflições para a pessoa, e a pessoa chega, não, ele não, me condena. O que você teria de sentimento por aquela pessoa? E às vezes nós não entendemos que isso é o que foi feito por minha vida. Não entendemos essa verdade que está descrita aqui, que nós às vezes não acreditamos. E muitos ficam com hipocrisia de fé. A fé é em Jesus Cristo, que deu a vida para nós. Porque quando nós começamos a ter a fé que salva a nossa vida, a fé que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo vai poder estar conosco, livrar nós de todas as ciladas que tem preparado para nós, podendo realmente trazer verdades em nossos dias, podendo acalentar o nosso sono, acalentar a nossa vida, porque Ele mesmo disse, vocês terão tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas se nós não acreditarmos verdadeiramente em Jesus Cristo, para que serve a nossa fé? Para falar e expor, eu tenho fé, andar com camiseta, fé. E na hora que simplesmente acontece uma tribulação tremenda na sua vida, que simplesmente Satanás coloca você encurralado no canto de uma parede, e bramando, e urrando, e fazendo simplesmente que você tenha medo, o que você faz naquele momento? Você chora? Você simplesmente se encolhe? Você simplesmente começa a ter dores? Onde está a nossa fé? Porque Jesus Cristo disse que quando nós estivermos cansados e desanimados, é só chamar a Ele, que Ele simplesmente nos livraria. Aonde simplesmente Pedro saiu do barco para andar pelo mar, para ir em direção a Ele. Você imagina só? Tantas pessoas dentro daquele barco, eu falei, eu quero ir com Ele. Se és tu, faz com que eu vá contigo. Venha. E Pedro andou sobre o mar, como se estivesse andando em cima de uma tábua. Mas só que depois ele começou a duvidar. Aí afundou. E às vezes nós estamos assim perante o Senhor. Nós acreditamos piamente pela palavra de Deus. Eu saio do momento e estou com Jesus, ligado a todo momento. Mas no momento que começa a aparecer as tribulações do dia a dia, nós começamos a afundar. Aí nós precisamos clamar a Jesus. Jesus pega na nossa mão e fala assim, para nossa vergonha: homem de pequena fé. Aí nós começamos a duvidar que temos fé. Mas Jesus falou através da palavra de Deus que todos nós,
infinitamente. Temos fé dentro de nós. O que falta é nós regarmos com a palavra de Deus. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, bate no peito, eu tenho fé, mas quando o diabo vem simplesmente para bramar, para poder afrontar, a pessoa se encolhe toda. Ah, eu não tenho força para sair de casa, porque o diabo está me esperando lá fora, está todo dia esperando. Está todo dia lá fora, simplesmente armando armadilhas para poder laçar a nós, colocando o laço do passarinheiro lá. E muitas pessoas não percebem. Às vezes, querido, dentro do teu sapato aí tem um pozinho, bem pequenininho, que o diabo colocou aí. Aí o suor do teu sapato começa a fazer com que ele fique maior, junta um pouquinho mais de areia, junta um pouquinho de chulé, né? Aí vai fazendo um pouquinho mais de uma pedra maior, começa a incomodar o pé, aí começa a pedra a machucar, trazer calo. Aí você fala, mas por que eu estou com o pé machucado? Espiritualmente é assim, as coisas não começam grandes. O diabo não vem com coisas grandes para a nossa vida e fala, derrama em cima de nós um caminhão de coisas. Ele começa minando pequenininho, entrando em fissuras em nossa vida, que às vezes por falta de fé nós deixamos de acreditar na palavra de Deus e começa a entrar simplesmente as iniquidades, e os nossos pecados começam continuadamente fazer com que a nossa iniquidade afaste-nos de Deus. Aí nós não temos mais fé. Aí na hora que você quer fé, o diabo vem com a cédula na frente. Esse não pode, que esse está devendo para mim. Aí nós temos vergonha de pedir perdão. Aí nós temos vergonha de se arrepender. Ah, mas é difícil demais isso, né? Ah, mas isso. Mas se nós não formos como crianças, como meninos, nós não vamos entrar no reino de Deus. Se nós não tivermos o nosso coração como meninos, nós não vamos entrar no reino de Deus. A palavra garante isso. Se nós não tivermos humildade dentro do nosso coração, se nós não tivermos simplesmente inocência dentro de nós, nós não herdaremos o reino de Deus. Aí a palavra de Deus diz, você tem fé? Mas qual o tamanho da nossa fé? Aonde nós estamos dirigindo a nossa fé? Você tem fé que vai prosperar no seu emprego? É pelo seu esforço, é pela sua dedicação, é pelo seu entusiasmo. Mas a fé que vai te levar para o céu, ela depende da palavra de Deus. Porque se você não ouvir da palavra de Deus, se você não viver a palavra de Deus, você não vai aos céus. Você está se enganando. Muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho fé em Jesus Cristo. Você tem fé naquela imagem. Mas Jesus não deixou imagem, Jesus não deixou cabelo, Jesus não deixou manto, Jesus não deixou nada, para nós podermos crer naquele realmente que está nos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para nós podermos ter fé nele, porque é Ele que vai nos levar a Deus, porque sem acreditar nele, nós não vamos chegar lá, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não formos através de Jesus Cristo, não vamos a lugar nenhum. Muitos ficam em idolatria, muitos ficam nisso, naquilo, queridos. E nós estamos vendo a cada dia o mundo cada vez mais idólatra, o mundo cada vez mais pessimista com as coisas, cada vez mais o mundo trazendo tortura para a vida das pessoas. E muitas pessoas falam, ah, isso é normal acontecer. Ah, isso eu já previa que ia acontecer isso. Paulo fala, Romanos 12, verso 2, não se conforme com as coisas que acontecem nesse mundo, mas antes transformais, para que você conheça qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós não começarmos a viver a palavra de Deus, nós não temos fé. Enquanto nós não negarmos a nós mesmos para viver a palavra de Deus, nós não temos fé. Nós temos simplesmente uma noção do que poderia ser fé, porque a fé você tem que viver pessoalmente com as coisas que a palavra tem existido, para nós negarmos a nós mesmos, para nós vivermos do Evangelho.
Você passar fome e falar assim: eu vou me encher com uma imagem de uma picanha muito grande, isso vai me abastecer por uns 15 dias. Né? Eu vou crer que daqui 10 dias eu vou me encher disso ou daquilo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa muito maior do que poder nutrir a carne. Nós estamos falando em nutrir o espírito, em nutrir, se alimentar da verdade. E muitos estão desprezando a verdade. A verdade às vezes está sendo simplesmente ligada a outros caminhos que não é o que Deus quer. Porque é a mesma coisa, preguei no domingo aqui. Jesus chegou lá no Getsemane, chorou, berrou, suou sangue e falou: passa de mim esse cálice, Senhor, mas antes seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Será que aquilo que nós estamos passando ou estamos pedindo para Deus é a vontade de Deus? Porque se não for a vontade de Deus, não acontece. Porque se Deus não deixa cair um fio de cabelo, se não for a vontade dele, você acha que ele vai simplesmente coabitar com uma vontade pecadora nossa? Não vai. Se não for a vontade de Deus, nós não vamos viver a plenitude do Espírito. E às vezes as pessoas ficam se enganando. As pessoas ficam simplesmente falando assim: eu tenho fé. Mas a fé é naquilo que não se vê. É ver o reino de Deus. É nos ver lá dentro junto com Jesus. Aonde Ele vai simplesmente nos ter, para poder simplesmente nós não termos mais pranto, para nós não chorarmos mais, para nós não termos dor, para nós não termos mais fome. É essa a esperança nossa. E muitas pessoas não estão tendo essa esperança. Estão ligadas às coisas desse mundo. Se falta uma lata de óleo em casa, fica desesperada. Mas, querido, nós precisamos viver com Deus. Porque Deus garante que não vai faltar nada na nossa vida. Não teremos as melhores coisas desse mundo se nós estivermos com Ele. Por isso que Ele não está buscando a felicidade de ninguém. Ele não falou que nós seremos felizes. Ele falou que se nós formos santos, Ele dará tudo o que nós precisamos. E tudo que passar de pão é vaidade, diz a palavra de Deus. Mas nós comeremos o melhor dessa terra, se nós andarmos com Deus. Se nós não tivermos caprichos ou vaidades que atraiam o mundo para a nossa vida. Se nós tivermos negação para as coisas do mundo, para as imoralidades, para as perversidades desse mundo, se nós começarmos a ser santos, nós vamos estar junto a Deus. E Deus vai nos dar tudo, porque Ele garante: pede a mim que eu vou te dar. E muitas pessoas não têm a fé para isso. Muitas pessoas falam assim: ah, eu tenho fé. Aí a onda do mar vem, ele vai indo junto. Aí a onda do mar vai, ele vai junto. A palavra de Deus diz isso. Não duvide daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque muitos ainda hoje não estão escutando o Espírito Santo falar. Muitas pessoas não conhecem nem o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um vento que vem, não sei de onde, mas o Espírito Santo fala. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo educa, o Espírito Santo formoseia o rosto, a vida das pessoas. Aqueles que simplesmente estão longe da palavra de Deus não conseguem entender a fé. O que é a fé? É estar na igreja todo dia, querido. Você está sendo um grande hipócrita. Se estar na igreja todo dia é você ter fé, comece a ler mais a Bíblia. Porque quando nós temos, ou nós sentamos para escutar a palavra de Deus, às vezes, querido, nem eu sei o que Deus vai falar. Às vezes Deus fala, como muitas vezes dentro dessa comunidade, Deus pode não ter falado com ninguém, mas Ele falou comigo. Eu preguei para mim mesmo muitas vezes. Mas quando nós começamos a absorver a palavra de Deus, começamos a entender a palavra de Deus, as minúcias da palavra são uma regra de vida completa para nós. E às vezes nós não começamos a entender o
Deus quer, porque não temos intimidade com a palavra de Deus. O que nós precisamos é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com a palavra de Deus. É simples para você começar a visualizar mais o reino de Deus. Você sabe aonde está? Você consegue decorar na sua vida pelo menos 5 versos bíblicos? Você consegue ter na sua mente 5 versos bíblicos que no momento da aflição pode simplesmente te libertar? Aí nós começamos a ver em fé em quem nós temos. Porque muitas pessoas não lembram, não sabem, não acordam para a palavra de Deus, porque existe um momento na vida que você tem que pronunciar a palavra de Deus para falar realmente para as circunstâncias que estão tentando nos tirar a paz. Você falar e falar: assim está escrito, Satanás, eu não aceito você na minha vida, repreendo você pelo nome de Jesus Cristo. Porque a palavra garante que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai se confessar. Porque nós temos um nome sobre todos os nomes, que é simplesmente para exterminar todo o mal. Agora, quando nós simplesmente duvidamos do nome de Jesus dado a nós, queridos, os anjos queriam vir pregar a palavra de Deus para nós. Os anjos chegaram lá para Deus e falaram assim: eu posso ir lá pregar a palavra de Deus para o povo lá? Deus falou: não. Meu Espírito vai lá e convencer eles, e cada um vai simplesmente ver pela sua espécie que pode simplesmente crer no poder de Deus. E às vezes as pessoas começam a falar assim: mas a minha fé vai, a minha fé volta. Que tipo de fé é essa? Não é fé, é dúvida. Porque a fé traz confiança. A fé, você levanta de manhã e fala assim: hoje eu sou fortalecido pela palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que vou andar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou vencer. Do outro lado, Deus está me esperando. Como foi o louvor aqui? Do outro lado nós temos simplesmente que passar, e lá Deus está nos esperando. Quando nós passarmos pelo deserto de Baca, nós temos o Senhor guardando as nossas vidas. Nós temos sempre Jesus cuidando de nossas vidas, todos os dias em nossas vidas. E às vezes nós desacreditamos. E eu falo como experiência pessoal. A cada dia Deus está me mostrando que é só Ele. Não adianta mais outra coisa. Não tem mais aonde pegar. Já tem aquela situação que você quer pegar, quer achar uma alça e você não acha. Você quer achar um lugar para poder se segurar e você não tem. Aí você se vê caindo de costa num abismo enorme. Aí você fala: Deus, me ajuda. Ele te pega pela mão e te leva lá em cima. Aquela tribulação que você estava passando, aquele problema que você estava passando, ele simplesmente começa a carregar você. Mas ele fala: ande. Porque muitas pessoas têm fé e ficam lá orando: ai, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, Pai. Ai, Pai, eu estou clamando a Ti, me ajuda. E fica guardado dentro da caverna. E fica lá dentro da caverna e fica orando. Ai, Senhor, me ajuda, me ajuda. Querido, a palavra de Deus diz que só quem tiver ousadia, quem tiver coragem, quem for ousado, vai herdar o reino de Deus. Então a dificuldade, o grande gigante está na tua frente. O gigante está na tua frente. Vai encarar ele de frente. Porque maior que ele é seu Deus. Porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Então tenha fé que você vai ser vencedor. Não importa o que seja uma doença, que seja uma muralha, que seja o que for na tua vida. Vai em frente, porque Deus está contigo. E se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé. Ele não volta atrás. Ele não tem medo de nada, porque Ele é general do nosso exército. Ele é dono de tudo. Ele pode tudo. Ele pode o impossível. Porque a palavra de Deus diz isso. Quando as dificuldades forem grandes para você, quando não tiver mais
você não vê mais nada na sua frente. Aí você fala: Deus, eu não consigo mais. Sabe aí que Deus fica leve. Aí Deus fala: ai, comigo mesmo agora. Já que você desistiu das suas forças, agora é com a minha força. Aí você vai andando sobre o mar. Aí você vai navegando, aí você começa a olhar, você fala: estou no mar, estou pisando na água. E você vai andando, porque Deus vai te sustentando. Vai indo. Com exemplo que outras vezes eu dei aqui já, você começa a ver o abismo, aí Deus coloca uma prancha na tua frente e você vai andando por cima do abismo. Aí você vai para outro abismo, Ele coloca outra prancha, vai passando para o abismo, vai passando as tribulações, vai passando os obstáculos. Daqui um pouco você está glorificando Deus frente a frente. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós não podemos ter simplesmente em nossas vidas um momento de tristeza. Pode até ter tristeza. Pode sim. Um momento que te abateu, um momento que você ficou fraco. Naquele momento, querido, a palavra de Deus diz, está escrito: quando você se sentir fraco, com Deus você é mais forte. É só você clamar a Deus que Deus vai te abençoar. Ele vai trazer um revigor na sua vida, porque você simplesmente será maior com Deus e ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Amém. E tudo que Ele fizer vai ser realmente para a glorificação do nome dEle. Aí você abre a sua boca, encha o seu pulmão de ar e glorifique o Senhor. Amém. E fala: glória a Deus. Aí as pessoas vão ver você glorificando lá no seu quintal, lá no seu quarto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí as pessoas vão falar: esse cara pirou da vez. Você fala: glória a Deus para você também. As pessoas começam a bater pino. Por que está falando tanto glória a Deus? Aí as pessoas vão chegar a você testemunha de Deus. Aí as pessoas chegam: por que você fica falando tanto glória a Deus? Você quer saber? Vamos lá na igreja comigo para você saber de onde veio glória a Deus? Aleluia. Aí você simplesmente começa a evangelizar. Né? Aí você começa a falar do poder de Deus através da nossa vida. Você crê que na fé você pode muito mais? Amém. Confie na fé. Glória a Deus. Na fé, a fé significa nós crermos. Crer e confiar. Na fé inclui arrependimento. Na fé inclui obediência a Jesus Cristo. E a fé inclui sincera dedicação pessoal à fidelidade de Jesus Cristo. Se todas essas coisas você concluir na sua vida, de ser uma pessoa obediente, de crer na palavra de Deus, de sempre se arrepender dos nossos atos, de estar sempre incluindo a sua fé em dedicação pessoal ao reino de Deus, você tem uma fé que te salva. Mas se essas, às vezes, de se dedicar, você fala: prefiro me dedicar um pouco mais a outras coisas do que simplesmente a Jesus Cristo. Aí você fala assim: me arrepender do que? Eu não fiz nada errado. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Então todo momento, nós temos que pedir perdão. Fala: Deus, me perdoa por eu ser pecador. Me perdoa por eu ser pecador. Aí você toma um gole de água: me perdoa, Pai, que eu não mereço esse copo de água. Me perdoa porque eu sou a misericórdia do Senhor. Me perdoa porque eu estou dando um passo, meu Pai. Se não fosse o Senhor, eu não conseguiria dar esse passo. Me perdoa, Pai, porque meu coração está batendo. Só pela sua misericórdia meu coração está batendo. Porque, querido, Deus tem o poder sobre as nossas vidas. E se nós não entendermos isso, nós não temos fé. E para que nós estamos escutando a palavra de Deus? Escutando a palavra de Deus para não ter fé?
a imaginar aonde a sua fé pode te levar. Porque nesse momento o Espírito Santo do Senhor vai te mostrar outro horizonte, vai te mostrar algo que você não tinha visto ainda, algo que você simplesmente não tinha noção que você poderia chegar lá. E se Deus realmente nesse momento, através do Espírito Santo, estiver mostrando para você aonde você pode chegar, creia, você vai chegar, porque você está com fé, e a fé vai te transpor montes, vai te levar a lugares que você nunca viu, porque aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não escutaram e não chegou no teu coração, é o que Deus quer para a sua vida. E é nisso que Deus quer, que você tenha fé nele, crendo no Jesus Cristo que morreu por nós e que nós podemos ir além do horizonte que os nossos olhos possam ver, porque só o Senhor pode simplesmente nos levar a grandes saltos, onde só Ele pode nos conduzir. Adore o Senhor. Ligue as mãos aos céus. Santo poder de Deus, vamos ver estar sendo aliviado de todo cansaço, de toda humilhação que você pode ter passado. O Senhor quer dar um revigor na sua vida, porque nós estamos aqui para adorar e buscar o Senhor que nos remiu, aquele que realmente comprou-nos,